Os 1000 dias de Ana Bolena como rainha. Se a Ana Bolena achou que a maior batalha da sua vida era conquistar o Henrique VIII, ela estava muito enganada, porque se tornar rainha foi difícil, mas manter a coroa era uma guerra diária. Depois de anos de luta contra Catarina de Aragão, contra o Papa e contra uma corte inteira que torcia contra, a Ana finalmente venceu. Em 1533, ela foi coroada, não de qualquer jeito. O Henrique VIII fez questão de usar a coroa dos reis da Inglaterra, deixando bem claro que ela não era apenas uma esposa, mas uma soberana. E para completar o espetáculo, a Ana já estava grávida. O futuro parecia brilhante. Mas aqui está a grande questão. Será que estava mesmo? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje nesse terceiro vídeo vamos falar do auge da Ana Bolena, da glória da coroação até os primeiros sinais de que sua posição no trono não era inabalável quanto ela esperava. Como Ana enfrentou a pressão de dar um herdeiro homem, como lidou com os inimigos que não desistiam de derrubá-la, e quando exatamente as rachaduras começaram a aparecer. Então, pega o seu café, chá ou algo mais forte, porque a história só está começando. Enfim, chegamos no auge da Ana Bolena, 7 anos. Esse foi o tempo que ela levou para sair de uma simples dama de companhia e se tornar a mulher mais poderosa da Inglaterra. Então, depois de muita confusão, idas e vindas e tretas com a igreja, finalmente, em 23 de maio de 1533, o arcebispo Thomas Cranmer declarou que o casamento do Henrique com a Catarina era inválido. Magicamente, ele disse, gente, esse casamento nunca devia ter acontecido. E pronto. Catarina estava oficialmente descartada. Só que o Henrique já estava com a Ana e a Ana estava grávida. Então, rapidinho, em 28 de maio, o Cranmer também confirmou que o casamento do Henrique com a Ana era válido. Porque, o rei precisava garantir que o bebê nascesse como um herdeiro legítimo. Enquanto isso, Thomas Cromwell, que era o estrategista do rei, mexia seus pauzinhos nos bastidores para garantir que tudo tivesse o respaldo político necessário. Agora, com o casamento oficializado, só faltava uma coisa: a coroação. Então, no dia 1º de junho de 1533, estava lá ela, triunfante, pronta para ser coroada rainha da Inglaterra. Não apenas coroada, ungida. Isso era algo enorme, um detalhe que normalmente era reservado apenas aos reis. Mas o Henrique queria que todo mundo entendesse o recado. A Ana não era só uma esposa, ela era uma rainha, soberana. E quem duvidasse disso, Henrique trataria de resolver o problema. Mas vamos voltar um pouco. Os eventos que levaram à coroação começaram no final de maio, quando Londres foi transformada em um verdadeiro espetáculo. Imagina as ruas cobertas com tapeçarias, flores, gente de todos os cantos se aglomerando para ver a Ana passar. E ela fez questão de aparecer como uma rainha deveria, vestida em ouro, cercada por suas damas, deslizando pelas ruas como se tivesse nascido para isso. Mas nem tudo era aplauso. Enquanto alguns a saudavam, outros a observavam em silêncio, leais à esposa de Henrique, Catarina de Aragão. Foram 4 dias de festa, pompa e um pouquinho de exagero, porque se tem uma coisa que o Henrique VIII sabia fazer era drama. A coroação da Ana não foi só uma cerimônia, foi um evento grandioso, cheio de luxo e protocolos para mostrar ao mundo que agora ela era rainha. O roteiro foi o seguinte: dia 1, a Ana chegava triunfante à Torre de Londres. Dia 2 e 3, ela ficava lá de boa enquanto organizavam o circo todo. Dia 4. O grande momento, coroação e um banquete daqueles de deixar qualquer medieval com a barriga estufada. Enfim, no dia 29 de maio de 1533, a Ana embarcou em uma mega procissão fluvial que saiu de Billingsgate rumo a Greenwich. Era um espetáculo. 50 barcaças decoradas e mais centenas de barcos menores lotando o rio. Como a maré estava contra, remar até Greenwich levou 2 horas. Ou seja, a Ana teve tempo de sobra para apreciar o passeio e para todo mundo admirá-la. Ela apareceu vestida em um tecido dourado, reluzente, acompanhada por uma frota de embarcações enfeitadas pelas guildas da cidade.
Agora, se a multidão estava ali por amor à nova rainha ou para ver o bafafá, eu acho que é a segunda coisa. Mas ninguém sabe. De qualquer jeito, Henrique VIII queria um espetáculo. E conseguiu. Milhares de pessoas se amontoaram para assistir. Aí, depois de toda essa viagem, a Ana finalmente embarcou em sua barca pessoal, acompanhada pelas damas da corte. Uma segunda embarcação levava o resto da turma e o rei vinha atrás, todo pomposo e vestido com suas melhores roupas. O historiador Eric Ives estima que o comboio tinha nada menos do que 120 barcos grandes e mais 200 menores. Isso que era ostentação. Ao chegar na Torre de Londres, Ana foi recebida como uma barulheira de tiros de canhão. Lá dentro, Henrique, que estava seguindo a tradição de se esconder para observar tudo, resolveu ser um pouquinho mais ousado. Saiu da toca e a recebeu com um beijo público. Para os padrões da época, era praticamente um furo de reportagem de uma celebridade no tapete vermelho. Aí, os dois passaram os dias seguintes nos apartamentos privados da torre, feitos especialmente para a ocasião por Thomas Cromwell. Infelizmente, nada sobrou desses aposentos. Enquanto isso, 18 cavaleiros de Bath foram nomeados, quase todos com alguma ligação com a Ana ou a poderosa família Howard de Bolena. Entre eles, Francis Weston, que, ironicamente, voltaria para a torre 3 anos depois, mas de um jeito menos festivo. No sábado 31 de maio, às 5 da manhã, a procissão real saiu da torre rumo a Westminster. Cerca de 300 pessoas participaram do cortejo, que era um desfile para mostrar que a Ana agora oficialmente a dona da tudo. Mas o melhor ainda estava por vir. Chegamos ao dia 1º de junho de 1533. Depois de esperar o que deve ter parecido uma eternidade, Ana seguiu para a abadia de Westminster. Ela andou sobre um pátio carregado por 3 cavaleiros, pisando num tapete azul escuro que ia direto para o altar. Ela estava deslumbrante, vestida com púrpura, arminho e joias da coroa. Atrás dela, nobres damas de companhia e os lordes do reino, todos usando as túnicas do parlamento. A abadia de Westminster estava lotada. Lá estavam 4 bispos, 2 arcebispos e 12 abades, todos nos seus trajes mais luxuosos, prontos para oficializar aquele momento. Lá na abadia de Westminster, Ana Bolena foi ungida e coroada, como eu comentei. E não foi com qualquer coroa. O Henrique mandou trazer a coroa de Santo Eduardo, aquela reservada apenas para os reis da Inglaterra. Foi uma jogada ousada, quase um desafio ao mundo. Estava claro que o Henrique queria que a Ana fosse vista como uma monarca de verdade, e não apenas uma substituta para Catarina. E, se alguém ainda tivesse dúvidas que a Ana era uma escolha definitiva, bastava olhar para sua barriga. Sim, ela estava bem grávida. E a esperança era de que a criança fosse o tão esperado herdeiro homem. A gravidez da Ana era parte fundamental do espetáculo. Henrique queria que todo o reino visse que o futuro estava garantido. O arcebispo Cranmer foi o responsável por colocar a famosa coroa do Santo Eduardo na cabeça da Ana, além de entregar o cetro e o orbe. E onde estava o Henrique? Nem aparece. Ele preferiu deixar a Ana brilhar sozinha. Ou talvez estivesse ocupado, caçando ou comendo um peru assado. No dia seguinte, Londres explodiu em festas, torneios e banquetes. E claro, tudo isso custou os olhos da cara. As contas do evento mostram gastos exorbitantes, incluindo uma taça de ouro de 59 onças, 32,5 metros de veludo carmesim e tecidos luxuosos para o vestido da Ana. Segundo Eric Ives, toda a coroação custou cerca de 47 mil libras. Uma verdadeira fortuna para a época. Henrique, sempre generoso quando queria, pagou metade do valor. Seja como for, naquele momento, a Ana estava no auge. Ela tinha a coroa, o rei e, o mais importante, um bebê a caminho. Nada podia dar errado, certo? Com a coroação concluída e o reino oficialmente apresentando sua nova rainha, Ana agora tinha um objetivo claro: garantir seu lugar no trono. E como ela faria isso? Dando a Henrique um filho. Um menino saudável resolveria todos os seus problemas, acabaria com as críticas, consolidaria sua posição
e provaria para o mundo que seu casamento com Henrique era legítimo até os olhos de Deus, já que Deus estaria agradando os dois. Então, lá no início de agosto de 1533, Ana Bolena estava se preparando para dar à luz ao esperado herdeiro do trono. O bebê nasceria no palácio de Greenwich, queridinho do rei, e onde ele próprio veio ao mundo. E como toda rainha que se preze, a Ana queria que tudo fosse perfeito. Ela até tentou pegar emprestada a camisola de batismo da filha da Catarina de Aragão, Maria. Pelo amor de Deus. E a Catarina, que não era boba nem nada, mandou uma carta dizendo: aqui não, jacaré. Vai sonhando. Essa camisola veio da Espanha comigo e não vai a lugar nenhum. Mas isso não era problema, porque a corte toda já estava 100% convencida de que Ana teria um menino. Os médicos disseram, os astrólogos confirmaram, o oráculo provavelmente também. No dia 3 de setembro, os especialistas se reuniram para dar ao rei a grande notícia. Parabéns, majestade, vai nascer um príncipe. Henrique, claro, já estava organizando banquetes, torneios e festas épicas para celebrar o futuro rei da Inglaterra. O único dilema dele era escolher entre os nomes Eduardo ou Henrique. Uma decisão difícil quando se tem o ego do tamanho de um palácio. E para garantir que o bebê real dormisse com estilo, trouxeram da França uma cama digna de um imperador, que fazia parte do resgate do Duque de Longueville, capturado em 1515. Ao lado da cama enorme da Ana, também, já tinha um berço de dossel carmesim, esperando pelo pequeno rei. Lá fora, fogueiras estavam prontas para serem acesas assim que a notícia do nascimento fosse anunciada. E os canhões da Torre de Londres só aguardavam a ordem para disparar. Tudo estava perfeito. O único detalhe, eles esqueceram de perguntar para o bebê se ele queria ser um menino. Então, no dia 26 de agosto de 1533, Ana entrou oficialmente em confinamento para guardar o nascimento. Essa tradição era levada a sério na realeza. Primeiro, ela e sua comitiva foram à missa na Capela Real. Depois teve um jantar especial, com direito a vinho temperado. No final, o Lord Chamberlain pediu para todos rezarem para que tudo corresse bem. Então a Ana foi levada para os seus aposentos. E como mandava o protocolo, nenhum homem podia entrar dali para frente. Era um espaço só para mulheres, onde as damas da corte assumiam o controle. Entre as presentes estavam a Maria Bolena, sua irmã, Maria Howard, Mattie Shelton, Lady Isabel e algumas outras. Esse ritual de confinamento existia há séculos e foi oficializado por Margaret Beaufort, a avó do Henrique VIII, que a gente tem vídeo aqui. A regra principal, escuridão total. Todas as janelas eram cobertas por tapeçarias ricamente bordadas, menos uma, porque, precisava do mínimo de ventilação. Mas essa única janela era fortemente desencorajada. O historiador David Stanley descreveu a sala como um cruzamento entre uma capela e uma cela acolchoada. E tinha mais, nada de tapeçarias com figuras humanas ou animais. O medo? Que a Ana tivesse alucinações e resultasse em um bebê deformado. Medicina sendo medicina medieval. A Ana estava tão certa de que daria à luz a um príncipe que já tinha até deixado cartas preparadas, só faltando preencher a data e o nome do bebê. E então, no dia 7 de setembro de 1533, às 3 horas da tarde, a Ana finalmente deu à luz. Mas quando olharam para o recém-nascido, não era um príncipe, era a princesa. Sim, depois de meses de expectativas, banquetes planejados e astrólogos errados, nascia Elizabeth I, a futura grande rainha da Inglaterra. O parto foi difícil, Ana sofreu bastante, mas no fim mãe e filha estavam bem. Elizabeth nasceu perfeita, pele impecável, nariz longo e branco e os olhos profundos da mãe. Já Henrique VIII não estava tão bem assim. Ele ficou desapontado. Afinal, ele tinha certeza de que seria um menino. Mas, como não dava para devolver, o rei aceitou a filha. Meio de mau humor, mas aceitou. A bebê foi batizada de Elizabeth, provavelmente em homenagem à mãe de Ana, Elizabeth Howard, e à mãe do Henrique, Elizabeth de York. Então,
veio a parte chata. Todas as cartas que anunciavam o nascimento de um príncipe tiveram que ser corrigidas para a princesa. E aqueles grandes torneios e festas para celebrar o herdeiro cancelados. Mas o batismo da Elizabeth foi mantido. Afinal, mesmo não sendo menina, ela ainda era a filha do rei e ela seria aquela Elizabeth, que a gente já sabe o final dessa história. Mal o Henrique ficou sabendo, na verdade eu acho que ele deveria ter viajado no tempo, porque ele não teria matado a Ana se ele soubesse que a Ana realmente seria o verdadeiro herdeiro. Enfim, tô divagando. No dia 10 de setembro de 1533, com apenas 3 dias de vida, a pequena bebê real Elizabeth I foi batizada com toda a pompa possível na Igreja dos Frades Menores em Greenwich. A igreja estava deslumbrante. Tapetes luxuosos, tapeçarias riquíssimas e uma fonte batismal de prata, coberta por um dossel de cetim vermelho com franjas de ouro. E claro, Elizabeth estava vestida para a ocasião, um casaco de veludo roxo forrado com arminho, com uma longa cauda, porque mesmo recém-nascida ela já tinha que impressionar. A cerimônia foi um desfile de poder. A duquesa viúva de Norfolk teve a honra de carregar a bebê, enquanto nobres da mais alta patente levaram os símbolos importantes da cerimônia. O arcebispo da Cantuária foi o padrinho, igual o cardeal Wolsey tinha sido para Maria. E entre as madrinhas estavam Agnes Howard, viúva duquesa de Norfolk, e Gertrude, marquesa de Essex, que era uma das melhores amigas da ex-rainha Catarina. Mas ela foi praticamente obrigada a aceitar o convite. Como recompensa pelo constrangimento, teve que presentear Elizabeth com 3 tigelas de ouro e prata. E então, Elizabeth oficialmente existia. Depois da cerimônia, a Elizabeth foi levada até a Câmara da Rainha, onde Ana Bolena, ainda isolada pelo pós-parto, recebeu e abençoou a filha. Henrique VIII, como mandava a tradição, não apareceu, mas ordenou que Norfolk e Suffolk dessem graças a Deus em seu nome, porque nada melhor do que delegar as tarefas de um pai. Lá fora, o povo de Londres fez sua parte no Teatro Real. Para dar um toque festivo, fogueiras foram acesas pela cidade e fontes de vinho jorravam para celebrar o nascimento da princesa. Afinal, se é para beber, que seja por um motivo da realeza, não é? Agora, Elizabeth era a única filha legítima de Henrique e herdeira oficial do trono, pelo menos até que um príncipe nascesse. Lembrando que a Mary, filha da Catarina, foi oficialmente declarada ilegítima no dia 1º de julho de 1533, o mesmo momento em que o Henrique VIII teve seu casamento com a Ana considerado válido. Agora precisamos falar de outro mito. A Maria Tudor não foi criada da sua irmã Elizabeth. Por mais que ela fosse considerada bastarda, ela era a filha do rei da Inglaterra. Então ela tinha privilégios. O que aconteceu foi que ela recebeu uma ordem para se mudar para o mesmo palácio da Elizabeth. E isso aconteceu lá para o final de 1534 ou no começo de 1535. Enfim, de qualquer forma, a Elizabeth ainda era um bebê quando foi enviada, no começo de 1534, para sua própria residência em Hatfield House. O costume da época era assim que os bebês reais vivessem na sua própria casa e corte assim que possível. E a Elizabeth chegou lá sob os cuidados da Lady Margaret Bryan. E a Ana Bolena, aqui as coisas começaram a complicar. Se por um lado Ana Bolena amava sua filha e fazia visitas constantes à sua casa, por outro o nascimento da Elizabeth foi um grande problema para sua posição. Todo mundo esperava que a Ana desse um filho homem ao Henrique VIII, mas ela deu à luz a uma menina. Isso enfraqueceu sua influência na corte e fez as alianças estrangeiras torcerem o nariz. Afinal, Elizabeth não era o herdeiro masculino esperado. Era apenas mais uma princesa. E a Inglaterra continuava sem um príncipe que garantisse a sucessão. Mas enquanto a Ana lutava para manter seu lugar, Elizabeth, a menina que ninguém queria, crescia para se tornar a maior monarca que a Inglaterra já tinha visto. Mas o destino mostraria que o jogo ainda estava longe de acabar.
Como rainha, Ana Bolena não era uma figura decorativa. Diferente da Catarina de Aragão, que tinha um estilo tradicional e discreto, a Ana fazia questão de se envolver com política. E esse foi o grande problema. Ela apoiava a reforma religiosa, tinha aliados influentes como Thomas Cromwell e Thomas Cranmer e promovia mudanças que ajudavam a consolidar o poder do Henrique sobre a Igreja da Inglaterra. Ela sabia jogar o jogo do poder, mas o problema de estar no poder é que sempre há inimigos à espreita. Os apoiadores da Catarina ainda não haviam aceitado a mudança, e o sobrinho dela, o imperador Charles V, recusava-se a reconhecer a Ana como rainha. Além disso, a excomunhão de Henrique VIII pelo Papa Clemente VII só aumentou o isolamento da Inglaterra do resto da Europa católica. E como foi essa excomunhão? Bom, no dia 23 de maio de 1534, o Papa Clemente VII declarou oficialmente que o casamento do Henrique com a Catarina sempre foi e ainda era válido e legítimo. Basicamente, o Papa disse: Henrique, meu filho, você continua casado com a Catarina, tem a obrigação de viver com ela, tratá-la bem, sustentá-la como rainha e agir como um bom marido. O problema? Henrique já tinha se casado com a Ana em janeiro de 1533 e já tinha a pequena Elizabeth. Aí você pensa que situação complicada. Como se não bastasse, o Papa ainda reforçou que a Maria, filha do Henrique e da Catarina, era a herdeira legítima. E para deixar as coisas mais tensas, ele ameaçou então excomungar o rei se ele não largasse a Ana e voltasse para Catarina. Mas o Henrique não estava nem aí para as ordens do Papa. Mas a gente já vai falar do ato de sucessão. Continuando. E não eram só os inimigos externos. Dentro da própria corte, a Ana não era a mulher mais popular. O temperamento forte e sua franqueza fizeram dela uma figura de polos. Muitos cortesãos a consideravam arrogante e ambiciosa. Em segredo, sussurravam que ela era a usurpadora, tururu, uma mulher sem escrúpulos que havia roubado o lugar da Catarina. Outros usavam insultos ainda piores. De qualquer forma, enquanto a Ana tentava se firmar como rainha e manter sua influência na corte, nem todo mundo estava disposto a aceitar as mudanças que vinham junto com seu reinado. E aqui que entra Elizabeth Barton, a chamada Freira da Cantuária, uma mulher que supostamente tinha visões divinas e estava convencida de que Deus lhe enviava mensagens diretas. E quais mensagens eram essas? Nada boas para Ana. Ela dizia que o casamento de Henrique com a Ana era um pecado tão grande que o próprio rei enfrentaria a ira divina e perderia o seu trono. E ainda disse que ele iria pro inferno. Enfim, por um tempo, Henrique e seus conselheiros até tentaram ignorá-la, como quem finge que a fofoca não existe. Mas a mulher não parava. Então, a paciência do rei, que já não era de Jó, chegou ao limite. Em abril de 1534, Elizabeth Barton foi presa e condenada por traição. E como a coroa Tudor não era conhecida por sua tolerância, a freira foi executada. Sua cabeça foi exposta na ponte de Londres. Um aviso bem direto para quem pensasse em contestar a nova ordem. Ela foi a única mulher a ter esse privilégio da cabeça. Enfim, mas o pior inimigo da Ana não estava na corte e nem em Roma. Estava ao seu lado, dormindo com o inimigo. A relação do Henrique VIII com a Ana começou a mudar. Antes, Ana Bolena era a grande paixão da vida de Henrique, a mulher por quem ele havia desafiado a igreja, mudado toda a estrutura política do país. Mas agora as coisas eram diferentes. O Henrique não estava mais tão cego de amor. O brilho da novidade tinha passado. E Ana já não era aquela mulher impossível de alcançar. Agora ela era apenas sua esposa, e pior ainda, uma esposa que falava demais, brigava demais e não tinha lhe dado um filho homem. Isso abriu espaço para outros rostos começarem a chamar a atenção do rei. E a Ana percebeu. Percebeu que sua posição não era inabalável. Ela sabia que precisava engravidar novamente e dessa vez tinha que ser menino. Seu futuro dependia disso. Então, no dia 23 de março de 1534, o parlamento aprovou o primeiro ato de sucessão, consolidando o casamento do Henrique com a Ana
e garantindo que seus filhos seriam os legítimos herdeiros do trono da Inglaterra. Agora, os principais pontos do ato. O ato reafirmava que o casamento do Henrique com a Catarina nunca foi válido e que ela era somente viúva do príncipe Arthur. Confirmava também o casamento com a Ana e reconhecia os seus filhos como legítimos herdeiros, ou seja, só eles podiam herdar o trono. E detalhe, se não houvessem filhos homens, a Elizabeth herdaria o trono. Aqui a gente abre um parênteses. O ato não estabelecia explicitamente a Elizabeth como herdeira caso não houvessem filhos homens. Apenas reconhecia a linha sucessória dos descendentes do Henrique e da Ana. Além disso, o Henrique fez com que fosse crime qualquer oposição ao seu novo casamento e à sucessão, tornando traição, alta traição, dizendo que a Ana não era rainha e seus filhos não eram herdeiros. E todos os súditos foram obrigados a jurar lealdade ao ato de sucessão, garantindo a aceitação da ordem dinástica. A recusa era considerada traição, resultando em punições bem severas. E a gente sabe o que o Henrique gosta de fazer, né? Nas punições dele. Esse ato reforçou o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica, consolidando o poder de Henrique como o chefe supremo da Igreja da Inglaterra e anulando qualquer autoridade do Papa sobre o casamento do rei e a sua sucessão. Mas calma, não foi só isso que aconteceu no começo de 1534. A Ana estava grávida, glória a Deus. Dessa vez as expectativas eram ainda maiores, claro. Tudo parecia indicar que aquele bebê seria o filho que o Henrique esperava. Então algo deu errado, muito errado. Em julho de 1534, a Ana sofreu seu primeiro aborto espontâneo. Henrique ficou frustrado, mas por enquanto ainda acreditava que ela conseguiria lhe dar um filho. Por enquanto. Mas vamos falar então desse bebê perdido. O Natal de 1533 no Palácio de Greenwich foi daqueles bem animados. A corte estava cheia, Henrique VIII estava de ótimo humor e presentes de Ano Novo foram trocados como manda a tradição. A Ana caprichou no presente e mandou uma fonte de ouro decorada com rubis, pérolas e diamantes com 3 mulheres peladinha cuspindo água pelas tetas. Segundo a historiadora Retta Warnick, isso era símbolo de fertilidade. Então Ana meio que deu uma indireta, querido, tem um bolenazinho aqui a caminho. E parece que funcionou. No dia 5 de janeiro, Henrique escreveu para os príncipes alemães, rasgando elogios à esposa, exaltando sua sobriedade, castidade, humildade, sabedoria e aptidão para a procriação. Isso parece anúncio de venda de esposa. Ou seja, a gravidez da Ana já era praticamente um segredo mal guardado. No final de janeiro de 34, a corte inteira já sabia que ela estava grávida. O Chapuis confirmou a notícia em 28 de janeiro e comentou que o rei e a rainha estavam muito felizes. E convenhamos, quando o Henrique estava feliz, todo mundo fingia que estava. A barriga da Ana começou a crescer e a expectativa também. Em abril, um dos mensageiros do rei escreveu que a Ana estava com uma barriga considerável. Henrique, todo confiante, já encomendou um berço de prata de seu ourives favorito, Cornélius Reis. E claro, também mandou cunhar a medalha para celebrar o nascimento do herdeiro, aquela conhecida escrita The Most Happy, ano 1534, que seria a mais feliz. Spoiler! Essa frase envelheceu como leite, fora da geladeira. Você pode ver a medalha aqui, que é o único retrato considerado como o da Ana verdadeiramente que sobreviveu. Então, o desastre. Lá estava Henrique organizando uma viagem diplomática para se encontrar com o rei da França, Francisco I, mas em 2 de julho ele parou tudo, chamou Thomas Cromwell e o Duque de Norfolk e decidiu cancelar a reunião. O motivo oficial: minha esposa está muito grávida e precisa de mim ao lado dela. O motivo real: algo tinha dado muito errado. Entre 26 de junho e 2 de julho, Ana Bolena sofreu um trabalho de parto prematuro ou perdeu o bebê. E foi aí que tudo desmoronou.
O rei Henrique VIII, que até então estava radiante, sumiu de Hampton Court e foi para o palácio de Woking, longe da esposa. Parece que ele não estava com vontade de lidar com luto ou de encarar o rei francês Francisco I, que já tinha 3 filhos saudáveis e vivos. Enquanto isso, rumores corriam soltos. Em setembro, o Chapuis relatou que a Ana, na verdade, nunca tinha estado grávida e que o rei achou que aquilo podia ter sido uma falsa gravidez. Mas historiadores como Eric Ives afirmam que sim, ela teve um aborto espontâneo. De qualquer forma, a perda foi tão traumática que não existem registros detalhados sobre o evento. Nenhum diário, nenhuma menção a um confinamento prévio, nenhum relato sobre o sexo do bebê. Tudo foi simplesmente apagado. O Henrique, por sua vez, fugiu. Abandonou a Ana no Hampton Court, então, e foi se distrair. Quando ele finalmente voltou para vê-la, ele já tinha visitado a filha Elizabeth. Para Ana, a perda desse bebê foi um golpe devastador. Sua posição como rainha já estava caindo desde o nascimento de Elizabeth, e agora, sem entregar o filho homem que o rei queria, sua situação ficou perigosa. A pressão aumentava, o casamento esfriava, e o Henrique começava a olhar para os lados. Se a Ana ainda acreditava que sua posição como rainha estava firme em 1534, o ano tratou de derrubar essa ilusão bem rápido. Primeiro, o golpe diplomático. A França, supostamente aliada da Ana, estava considerando um casamento entre a Maria Tudor, filha da Catarina, e o herdeiro do trono francês. Sim, isso demonstrava que ele não estava muito afim de reconhecer a Ana como rainha. Foi como um tapa na cara. O Henrique, claro, não ia deixar isso barato. Assim que ele soube dos rumores, correu para oferecer a princesa Elizabeth como noiva no lugar da Maria. O problema? Os franceses nem hesitaram antes de descartar a ideia. De qualquer forma, o Henrique VIII estava muito ocupado garantindo que ninguém ousasse questionar sua autoridade. Como eu comentei, aí em novembro de 1534 surgiu o ato de supremacia. Agora o Henrique era dono da bola, do campo e ainda podia expulsar quem quisesse do jogo. A Inglaterra não respondia mais ao Papa e qualquer um que dissesse o contrário podia começar a escolher o próprio caixão. Mas, claro, nem todo mundo estava disposto a jogar esse jogo. Grandes figuras como Thomas More se recusaram a jurar lealdade ao rei como chefe da igreja. E a gente já sabe como isso termina. Aí, se a política externa e as execuções estavam correndo soltas, a vida pessoal da Ana não ficava atrás. No final de 1534, o embaixador Chapuis relatou que o Henrique VIII estava tendo um caso com uma mulher da corte. Agora você pode estar pensando, o Henrique sempre teve amantes? Verdade. Mas essa aqui não era qualquer uma. Ela ficou conhecida pelos historiadores, depois de ler esses relatos do Chapuis, como a Dama Imperial. E como o próprio apelido indica, ela era aliada da facção católica e pró-Maria Tudor. Sim, Henrique VIII, o cara que rompeu com o Papa e criou uma nova igreja, estava dormindo com uma mulher que trabalhava para os inimigos da esposa dele. E essa mulher não fazia questão nenhuma de esconder sua hostilidade pela Ana. Pelo contrário, ela debochava da rainha abertamente. Ana tentou convencer o Henrique a afastá-la da corte, mas ele recusou. Aí veio a parte mais assustadora. Segundo Chapuis, quando a Ana pressionou o Henrique, ele jogou na cara dela que ela deveria se dar por satisfeita e que ela tinha que lembrar da onde veio. Eita! O rei, que passou 7 anos correndo atrás dela, desafiando o Papa e mudando a história da Inglaterra, agora basicamente estava dizendo, olha, não era nem pra você estar aqui, então não reclama. Se até o Chapuis achou esse comentário preocupante, imagina na cabeça da Ana. Ela estava começando a ficar pneu. Mas calma, por favor, não se esqueça que o Chapuis era amigo da falecida Catarina de Aragão e continuava ao lado da Maria, sua filha. Na verdade, a Catarina ainda não tinha morrido, né? Enfim, mas a gente não sabe a veracidade disso, já que ele foi o único a relatar esse caso. Enfim, quando parecia que 1534 já tinha causado dor de cabeça para Ana, quem decide se virar contra ela? A cunhada.
Jane Rochford, esposa do George Bolena, resolveu que era um ótimo momento para demonstrar publicamente sua lealdade a Maria Tudor, organizando uma manifestação em apoio a Maria nas ruas de Londres. Agora, imagina, cunhada da rainha Ana Bolena liderando uma multidão para gritar palavras de ordem a favor da filha da ex-esposa do rei. Isso não ia acabar bem. A Jane Bolena foi presa na Torre de Londres junto com Lady Howard, outra aliada da Maria. Foi um escândalo. A rainha, agora já cercada de inimigos, tinha que lidar com traição dentro da própria família. E o pior, quem ficou em maus lençóis com isso também foi o George, marido da Jane e irmão da Ana. Agora, sua própria esposa tinha se tornado um problema político. Imagina o climão no jantar de família. O que isso significava para Ana? Em menos de um ano, ela perdeu o apoio da França, um bebê, viu Henrique arrumar uma amante e ainda teve sua própria cunhada presa por traição. E o que tudo isso significava? Ana Bolena ainda era rainha, sim. Mas o cerco estava fechando. E o pior, isso era apenas o começo. Aí, finalmente, 1534 acabou. Mas 1535 foi um ano pior. Tudo começou a ruir para todo mundo. O Henrique já não era apenas um rei que peitava Roma. Agora ele era o chefe da Igreja da Inglaterra, oficialmente. No dia 15 de janeiro de 1535, ele começou oficialmente a usar o título de chefe supremo da Igreja da Inglaterra e exigiu que todos os súditos o reconhecessem como tal. E aí, enfim, agora questionar a autoridade religiosa do rei não era rebeldia. Era a pior traição possível. Além de tudo aquilo que estava no ato de supremacia. E a gente sabe que alta traição, no meio Tudor, só significava uma coisa. Cabeças iam rolar. Mas enfim, parece que a poeira baixou e o Henrique e a Ana aparentemente estavam unidos novamente. Mas será que estavam mesmo? Ana seguia firme no seu papel de rainha, empurrando para frente a reforma religiosa e defendendo os pensadores protestantes. Mas começava a perceber que a sua influência sobre o Henrique estava indo de mal a pior. E aí vem a questão. A Ana realmente acreditava em todas as reformas religiosas ou só apoiava o que era conveniente para sua posição? Bem, segundo fontes como John Fox e Matthew Parker, Ana não só incentivava a leitura da Bíblia em inglês, mas patrocinava financeiramente o estudo de reformistas como John Furch e Robert Barnes. Então sim, ela parecia acreditar de verdade na causa e trabalhava ativamente para consolidá-la. Daí que a dissolução dos mosteiros começou. O Henrique VIII e seu novo chanceler Thomas Cromwell viram que a igreja tinha muito mais dinheiro e terras do que eles gostariam e decidiram que não custava nada confiscar uma parte, O que começou como uma justificativa religiosa se tornou um dos maiores expurgos financeiros da história inglesa. E Ana Bolena não aprovava a motivação econômica da coisa toda, já que ela defendia reformas religiosas. Mas não contra punir monges e freiras que seguiam sendo leais ao Papa. E ela também não queria a dissolução dos mosteiros. Ela queria que eles fossem investigados para ver se eles estavam sendo corruptos e fossem utilizados, por exemplo, relíquias sagradas falsas parassem de ser usadas e que o dinheiro que era enviado para Roma fosse usado para ajudar os pobres. E é claro que isso começou a afetar o casamento. Tanto que o Henrique começou a se aproximar de uma nova dama de companhia. E o nome dela, Jane Seymour. A mesma que em menos de um ano estaria usando a coroa da Ana. Mas calma, a gente ainda não chegou lá. Por enquanto, o Henrique estava flertando, nada muito descarado ainda. Lembrando que eu vou falar como a Jane Seymour, que estava afastada da corte desde que a Catarina foi banida, retornou como dama de companhia da Ana, lá no vídeo específico da vida da Jane Seymour, quando eu acabar esses da Ana. Enfim, enquanto isso, a Ana tentava reforçar sua posição. Ela se cercava de aliados religiosos e políticos, patrocinava jovens estudiosos, investia em educação e doava dinheiro às universidades. Sua preocupação com Oxford e Cambridge, por exemplo, era notável.
Ela ajudava a financiar alunos que não tinham condições e até tentou isentar as universidades de impostos. Mas nada disso impediu o primeiro grande golpe daquele ano, a execução de Thomas More, que antes era chanceler do rei, se recusou a jurar lealdade ao Henrique como chefe da igreja e pagou o preço. Ele foi decapitado no dia 6 de julho de 1535, após um julgamento que não foi nada justo. Mas esse não foi o único evento brutal do ano. Em abril, antes ainda do More, um grupo de monges da Charterhouse recusou-se a aceitar a autoridade religiosa do rei. Execuções brutais. Foram enforcados, afogados e esquartejados em público. Tortura e execução para servir de exemplo? E a Ana? Será que ela aprovava esse tipo de violência? Bom, aí que entra uma informação interessante. O Thomas Cranmer, que era aliado da Ana, pediu que o Henrique poupasse ao menos um dos monges, o jovem Robert Farrell, e ele foi perdoado. Isso indica que talvez a Ana tenha tentado intervir nos bastidores. Mas a essa altura, o Henrique já não ouvia como antes. Ana estava perdendo espaço. O ano de 1535 fechou com a Ana, ainda como rainha, mas cada vez mais isolada. Seus inimigos estavam se fortalecendo. Cromwell, que ainda era um aliado, estava jogando agora só do próprio lado. E o Henrique estava de olho na Jane. Lembrando que existe outro rumor que a Ana tenha tido um outro aborto em 1535. Mas há somente uma fonte. Uma carta de Sir William Kingston no dia 29 de julho que fala que a rainha estava com uma barriga muito bela. John Terhust, que examina as histórias obstétricas da Ana Boleyn e da Catarina em seu artigo atual, se pergunta se a data dessa carta deveria ser de um ano antes, 1534, daquele bebê que a gente comentou, mas no final das contas a gente não sabe. Enfim, como que a Ana então reagiu ao Henrique estar apaixonado por outra? Classe e paciência? Óbvio que não. Mas isso é história para depois. Enfim, a Ana teve uma última cartada. Ela ficou grávida de novo. Se havia algo que podia salvar seu casamento e garantir a permanência do trono, era um filho homem. E era isso que a Ana sabia que precisava entregar. E dessa vez tudo parecia promissor. Afinal, ela já tinha conseguido levar uma gravidez até o fim antes. E Elizabeth era forte e saudável. Por que agora seria diferente? Os abortos tinham que acabar, em nome de Jesus. O Henrique, ao que tudo indica, ficou entusiasmado com a notícia. Mas será que isso significava que as coisas voltariam como eram antes? Será que a gravidez da Ana conseguiria afastar a Jane Seymour e recuperar seu espaço ao lado do rei? A resposta para isso fica para 1536. No próximo vídeo, a gente vai ver como a Ana Bolena passou de rainha intocável a prisioneira na Torre de Londres. Quem conspirou contra ela? Como sua queda aconteceu tão rápido? E no fim, Ana realmente precisou morrer? A resposta, como sempre, está nos detalhes. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo capítulo amanhã.